Boa noite a todos. Toda semana, nessa atividade espiritual, nós agradecemos imensamente a Deus, o nosso Pai da vida, ao Mestre Jesus e à equipe espiritual de benfeitores que vem nos auxiliar e assistir para que este trabalho possa ser realizado da melhor forma possível. Vamos ao estudo desta semana do livro Calma, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O tema seria nos encargos da vida. Nos encargos da vida. A frase é a seguinte: recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Encargos são algumas atividades, algumas realizações. É isso mesmo, em qualquer degrau da nossa evolução, você pode se colocar onde a alegria possa estar juntos. Quer dizer, em tudo que você faz, a alegria tem que estar acompanhando a gente, né? Para que tudo possa ser realizada da forma mais edificante possível. Nesse livro, nesse tema, Emmanuel nos conscientiza que ninguém consegue realizar alguma atividade sem o apoio do outro. Por isso, nessa relação, né, porque nós estamos sempre dependendo um do outro, por isso que precisamos do apoio do outro, aí todos temos que adquirir paciência, tolerância e principalmente nessa relação estabelecida, uma expressão de alegria, né, um bem-estar para poder harmonizar essa relação. E quem consagra a servir, seja a Deus, servir a alguma atividade espiritual, servir ao Mestre Jesus, serve para viver honrando a vida na harmonia e felicidade. Nada de mau humor, né? Quando a gente está servindo para alguma atividade edificante. É preciso, né? É necessário reconhecer sempre que você se encontra na condição certa e com as pessoas mais adequadas, com as pessoas com quem você está convivendo, uma pessoa adequada para fazer alguma tarefa dessa existência nossa nessa encarnação. E assim, no silêncio da nossa alma, vamos receber o nosso passe virtual de hoje. Vamos dar início ao nosso passe e fluidificação das águas. Coloque um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual. Sente-se confortavelmente, fechando os seus olhos, retirando dos pensamentos as preocupações diárias. Respire lenta e profundamente, deixando todo o seu corpo relaxar. Mentalize em torno de si energias divinas e luzes suaves e coloridas. E rogue a Deus a presença do seu protetor espiritual. O passe inicia-se com a limpeza da alma, onde todas as impurezas, pelas aflições e estresses da vida presente, pela ansiedade, preocupações e incertezas com o futuro. Visualize os amigos espirituais em torno de si, aplicando passes magnéticos de limpeza, higienizando o seu corpo espiritual. Mentalize seus pensamentos negativos
e os sentimentos deprimentes sendo retirados neste momento. Imagine agora os mentores espirituais aplicando as poderosas luzes divinas para o fortalecimento de sua mente e suas emoções. Receba agora energias de coragem e fortalecimento interior, ondas mentais de serenidade e segurança. Sinta a força dessas energias divinas, trazendo confiança em si mesmo e a capacidade de controlar as suas emoções. Mantenha pensamentos elevados e, ao menor sinal de um pensamento infeliz, faça uma prece pedindo auxílio dos benfeitores espirituais. Receba este passe da equipe espiritual do Recanto de Interlagos e do amor de Jesus intercedendo por todos nós. Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Radhe Gopala Radharamana Om Hare Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Radhe Gopala Radharamana Om Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Radhe Gopala Radharamana Om Hare. Influência infeliz. Você que convive mais de perto com as crianças, já notou como elas em geral têm um coração generoso e uma grande capacidade de perdoar? Além disso, percebem as coisas de maneira simples e descomplicada, mas infelizmente o que acontece é que às vezes os adultos exercem sobre elas uma influência infeliz. Quando a criança chega chorando, por exemplo, dizendo que o amigo lhe bateu, logo os pais tomam partido, aconselhando que não brinque mais com o malvado, que fique longe dele. Passam-se apenas alguns minutos e eis que o pirralho já está às voltas
com o amiguinho brigão, dando mostras de leveza de sentimentos, de esquecimento das ofensas. Mas, para os pais, isso não está certo e não é raro que questionem o filho, perguntando-lhe como pode brincar novamente com aquela criança agressiva. Isso quando não dizem logo no início: se ele te bateu, bata nele também. Ao agir assim, o educador passa para o seu educando a lição de mágoa, do rancor, do melindre, da violência. Noutras vezes, passa lições de vingança. É quando, por exemplo, a criança bate em algum objeto e corre para o colo da mãe chorando. Esta imediatamente começa a xingar o objeto, dizendo que ele é culpado, que é feio, malvado, e chega ao cúmulo de bater no objeto como se fosse um ser vivo. Sem dúvida, uma lição de vingança. E além disso, a criança aprende a jogar nos outros a culpa pelos próprios descuidos. Se é um objeto inanimado, não poderia ter saído do lugar para se jogar contra nosso filho. Mas há pais que passam essa ideia. Seria mais fácil e verdadeiro, além de educativo, socorrer a criança e lhe dizer que isso acontece porque, às vezes, andamos meio distraídos. A mentira, não raro, também é lecionada dentro do lar. Há pais que mentem com tanta naturalidade na presença dos filhos que nem se dão conta de que eles os observam e imitam seus exemplos. Lições de desonestidade, por vezes, são transmitidas com tanta frequência que passam a fazer parte da formação do caráter do educando. É quando o pai pede ao filho que não conte isto ou aquilo para a mãe ou vice-versa. Quando o garçom se engana no troco e entrega dinheiro a mais, e o pai diz que não devolverá, pois o problema não é dele, e sim do garçom que não presta atenção no que faz. Mas se o garçom devolve dinheiro a menos, então o pai reclama seus direitos. Há crianças que também aprendem com os próprios pais a lição do egoísmo. Esses lhe dão um brinquedo e não deixam de recomendar: filho, não deixe ninguém mexer no teu brinquedo, pois poderá estragá-lo. Mais tarde, quando o filho esconde suas coisas dos próprios irmãos, não se sabe onde arranjou tanto egoísmo. Esses são apenas alguns exemplos de como podemos exercer influência negativa na formação do caráter dos nossos filhos. Sendo assim, é preciso que prestemos muita atenção em nossas atitudes, em nossa maneira de lidar com as situações corriqueiras, pois elas são de extrema importância na educação informal das nossas crianças. Por essas e outras razões, precisamos pensar muito bem antes de agir, de forma que nossas ações sejam lúcidas e coerentes, com o caráter de um verdadeiro homem de bem. Fé e equilíbrio em todas as direções. Pedras
escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras falarão. vossos velhos terão sonhos, Vossos jovens profetizarão. em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. Uma das coisas que os amigos espirituais ensinaram através das muitas obras psicografadas, principalmente André Luiz, através de Chico Xavier, é o poder das ligações mentais que temos. Afirmam os amigos espirituais, tudo começa na nossa mente e nos sentimentos que o nosso coração abriga. Por isso, tantas doenças psíquicas, algumas ocultas por muito tempo, outras quase desconhecidas, têm sido pesquisadas pela ciência, pelos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, filósofos, na tentativa de que o homem se conheça cada vez mais e perceba desde muito cedo desequilíbrios que trazemos portas adentro de nossa alma e que quanto mais cedo forem percebidos, mais cedo podem ser corrigidos e transformados em algo realmente positivo. Mas essas ligações mentais são difíceis de serem contidas. Há pensamentos que nos acompanham por dias, semanas, anos. Há pensamentos que os outros colocam em nós e que ficam persistentes a nos obsediar, se podemos dizer assim. Há pensamentos que ao acordarmos imediatamente surgem. E há quem nunca ore, por exemplo, nunca faça uma prece, nem quando vai dormir, nem quando acorda. E, obviamente, naquele momento do despertar, nós recebemos já uma saraivada de energias mentais, de seres invisíveis, que existem, apesar de a maioria de nós não os enxergar. E trocando energia ao longo do dia com essas forças, muitas delas tão positivas, mas se não estamos positivos, a ligação mental não se faz. Entretanto, se por um momento, através de um bom pensamento ou de uma oração, não importa qual seja, nós nos ligamos às forças do bem, então o resto do dia flui mais tranquilo.
Uma vez perguntaram a Chico Xavier como era que Emmanuel, por exemplo, através dele escrevia. E o Chico dizia, na sua simplicidade, que tinha pena dos espíritos de luz que o utilizavam como médium, principalmente de Emmanuel, porque Emmanuel fazia um esforço enorme para baixar ao máximo a sua energia mental, e Chico fazia um esforço enorme para subir a sua energia mental, e os dois se encontravam no meio desse caminho. Imagine, se não fosse Chico Xavier a pessoa disciplinadíssima e nobre que foi, se todos aqueles espíritos amigos poderiam ter se comunicado ao longo de 76 anos através dele. É claro que não. Nós queremos muitas vezes o resultado dessa energia na nossa vida, mas não queremos o esforço. Por isso, esforçarmos para que a nossa mente, muitas vezes tendendo à tristeza, à melancolia, até à depressão, se erga em questão de minutos, é importante demais. Porque tudo à volta às vezes nos convida à desistência. Mas é aí que a nossa mente deve estar mais firme. Se não conseguimos por nós mesmos, vamos buscar ajuda. Sempre haverá o livro amigo que vai nos orientar, o companheiro correto que vai poder nos ouvir, o profissional da saúde mental com quem vamos poder dialogar. E, é claro, a disciplina permanente que nós deveríamos ter. Nós gostamos de ver o resultado de uma vida feliz na vida de muita gente e até invejamos. Mas cabe a nós também procurar o momento em que nossa mente estará quase sempre ligada às coisas que nos tragam as energias felizes. Podemos começar nesse mesmo dia. Que seja assim para todos nós. A frase da semana do livro Instrumentos do Tempo, do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos à frase. Não ouvides a caridade do esquecimento de todo o mal. Nela reside a força progressiva do bem. É isso mesmo, quando a gente esquece o mal, vai entrar em nós uma força do bem. Porque existe sim a caridade do esquecimento do mal que os outros fizeram para conosco, né? E nessa capacidade de esquecer desse mal, quer dizer, perdoar, você terá mais facilidade de se aproximar da luz. A benefício da paz e do bem, não se fixar mentalmente nas pequenas desarmonias que nos cercam, que nos rodeiam, né? Por exemplo, o mau temperamento de alguém, as palavras maldosas que às vezes nos direcionam, a opinião diferente da sua, uma observação ofensiva que procura ferir a sua dignidade pessoal. Os erros também que os filhos, pais ou parentes às vezes cometem, né? Quando isso acontece, abra o seu coração à luz e siga em frente. Siga em frente, esquecendo, transmutando essas trevas provatórias, porque é uma prova, né? E seja consolado pelo Mestre Jesus com o seu amor tão incondicional que todos nós já sabemos. Aprendamos a cultivar a misericórdia para que a serenidade, a paz possa resplandecer na nossa alma. E assim, nessa calmaria, nessa serenidade, vamos sempre dizendo fé e equilíbrio em todas as direções. Encerramento.
Então, neste momento, reunidos em Teu nome, Senhor, convidamos a todos que nos escutam neste momento para que, numa união de pensamentos e sentimentos, nos coloquemos à disposição dos mensageiros que guiam e coordenam essa corrente espiritual. Colocamos à disposição dos mensageiros os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas energias, à nossa disposição para que eles possam utilizar em Teu nome, Senhor. E assim nós rogamos pelas nossas famílias, nossos amigos, que a Tua luz possa abençoar os nossos ambientes familiares, as nossas relações de trabalho, que possam a harmonia, a paz e a elevação espiritual estar presente em todos esses domínios. Queremos Te pedir, Senhor, pelas pessoas que em nosso caminho se encontram e que passam por dificuldades materiais, espirituais, psicológicas, físicas, que possam os Teus mensageiros estarem com elas, Pai, abençoando-as, consolando-as, levando-as para mais perto de Ti, que elas possam, Senhor, receber o bem do discernimento, da luz espiritual, da intuição, Pai, para que possam bem se conduzir diante das dificuldades que se apresentam neste momento. Queremos Te pedir, sobretudo, Pai, por todas aquelas pessoas que neste momento sofrem pelos males causados pela pandemia, nos hospitais, nas casas, nas ruas, onde quer que se encontrem, Senhor, que possam ser tocadas pela Tua luz, que possam compreender a dimensão espiritual do momento pela qual passam, que possam, Senhor, reunir em si as forças morais e espirituais para superarem as dificuldades pelas quais estão atravessando. Queremos Te pedir também, Senhor, por todas as pessoas que trabalham nos hospitais, trabalhando direta ou indiretamente com as consequências dessa pandemia, que elas possam ser abençoadas e que possam se conduzir de maneira elevada, que possam compreender a dimensão espiritual deste momento tão difícil pelo qual atravessamos. Queremos Te pedir pelos familiares, Senhor, de todas aquelas pessoas que faleceram nos últimos meses, que elas possam ser abençoadas e consoladas, que possa a Tua paz e o Teu amor estar com elas, e que possam esses nossos irmãos que passaram para o outro lado da vida serem recebidos pelos Teus mensageiros e encaminhados, Senhor, para os locais adequados de esclarecimento e de refazimento. Te pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que se conduzem na vida, trabalhando, estudando, que buscam, Senhor, sinceramente a realização das suas responsabilidades, que buscam se conduzir, Senhor, de maneira ética, tranquila, amorosa, nos seus afazeres silenciosos. Te pedimos, Pai, por todas as crianças que neste momento se encontram sem escolas, pelos seus familiares, que possam ser abençoadas, protegidas, encaminhadas no caminho do bem, do amor e da verdade, que suas famílias possam fornecer a essas crianças o dom da iluminação espiritual, do discernimento, da educação. Te pedimos também, Senhor, por todos os nossos irmãos de todas as religiões, onde quer que se encontrem, que Te buscam com sinceridade, que no íntimo de seus corações buscam esse contato profundo e direto contigo e com seus mensageiros, e que possamos todos, reunidos em uma grande corrente espiritual, irmos aos poucos transformando o ambiente psicológico, moral e espiritual do planeta Terra. Te pedimos também, Senhor, pela natureza, os mares, as plantas e os animais, que possam todo o ambiente terrestre, Pai, ser tocado e abençoado pela Tua luz, e que a Tua palavra possa atingir os corações, que possamos manter acesa a chama da espiritualidade, essa consciência de tudo o que envolve as nossas vidas e os compromissos que temos, agradáveis e aqueles nem tanto,
Que essa consciência permaneça junto conosco, ampliando a nossa maneira de ver as situações, acalentando os nossos corações, sustentando os nossos propósitos, que possamos seguir a nossa caminhada com muita paz, em Teu nome, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. E assim, envolvidos no amor de Jesus, vamos tomar a nossa água fluidificada.